Boa tarde, meu nome é Paulo Renato, eu sou o presidente da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. E hoje eu vim conversar com vocês a respeito das relações entre a pandemia do Covid-19, que assola o nosso planeta, e as relações com pacientes de dor crônica. A Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, ela é um capítulo da Sociedade Mundial para Estudo da Dor, a IASP, e nós seguimos os seus preceitos, né? Seguimos as suas orientações. Todo ano a Sociedade Mundial ela elege uma doença, uma patologia, para o foco principal de atenção. No ano 2020, no biênio da minha presidência, 2020 e 2021, nesse primeiro ano de 2020, nós vamos falar sobre a prevenção da dor. E veja que isso é um tema muito interessante, porque é um tema de prevenção, não é um tema de tratamento, como os anos anteriores, ou com uma doença específica. Só que durante a comemoração desse ano, e atenção a esse ano, nos surgiu uma epidemia. E é uma epidemia que não é só uma epidemia, como nós já passamos por outras no passado, é uma pandemia, um evento mundial, e esse evento mundial talvez sem precedentes na história da humanidade. Então, qual seria a relação entre pacientes de dor crônica, a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor e a pandemia? Primeiro, eu gostaria de lembrar que a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor é uma sociedade que ela recebe a todos, né? Todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, nutricionistas, assim como nós recebemos também os profissionais fora da área médica, como pacientes, familiares, cuidadores, legisladores, advogados. Todos são muito bem-vindos à participação das ONGs, né, com doenças específicas. Nós temos ONGs participando de pacientes oncológicos, de pacientes fibromialgicos, de pacientes reumatológicos, pacientes crianças, infantis, né? Então, a pediatria para a gente é muito importante. Então, os pacientes que são vulneráveis para dor crônica, como os pacientes oncológicos, como as pessoas da terceira idade, aqueles que as pessoas têm medo de dar analgésico, ou as crianças, que as pessoas também têm medo de dar analgésico. Eu digo pessoas que não é só o prescritor, também a enfermagem, o pessoal de farmácia, o pessoal da administração hospitalar. Em relação à nossa pandemia, eu devia lembrar a todos que o paciente de dor crônica é um paciente que tem que se manter em movimento. O paciente de dor crônica, ele piora quando está em repouso, ele piora com afastamento do trabalho, ele piora com afastamento da família. Então, é um paciente que tem um programa de reabilitação, não é apenas o uso de analgésico, não é apenas o tratamento da dor enquanto sintoma, ou da dor enquanto dor crônica, né, que é uma doença, não é só mais o sintoma. Esse paciente precisa estar envolvido, deve estar inserido dentro do programa mais amplo de reabilitação. E nós entendemos que reabilitação do paciente de dor crônica, ela entende um modelo de compreensão do sofrimento dentro do modelo biopsicossocial espiritual, em que não é só a parte biológica, não é só a parte psicológica, não é apenas o afastamento social, mas também o conforto espiritual. Dentro desse contexto, quando nós temos uma pandemia e nós determinamos, enquanto política de saúde pública, que o afastamento, o isolamento social, a reclusão, a quarentena são uma estratégia epidemiologicamente interessante, aceita, é o que está sendo praticado praticamente no mundo todo, nós entendemos que nossos pacientes vão piorar, nós entendemos que os pacientes vão estar afastados dos seus tratamentos, que vão ter dificuldade ao acesso ao fisioterapeuta, ao terapeuta ocupacional, ao profissional de saúde mental, que também o faz acompanhamento eventualmente, assim como seus prescritores, seus médicos e seus dentistas, que são aqueles que, de um modo geral, prescrevem os analgésicos, inclusive os mais potentes. Então, essa dificuldade do acesso aos profissionais dentro do modelo biopsicossocial, a dificuldade da compra do medicamento, né, a compra do medicamento, a dispensação do medicamento, a necessidade de ir e vir aos seus centros de tratamento pode piorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, eu queria fazer um alerta especial, especificamente a uma classe de medicamentos que podem ser
efetivamente perigosos durante esse surto viral, que são os anti-inflamatórios, né? Então, alguns dias atrás, alguns trabalhos publicados numa revista de alto impacto científico mostraram um perigo, talvez, com o uso de anti-inflamatórios, especificamente em relação ao ibuprofeno, né? Isso foi alguns dias depois, a Organização Mundial de Saúde também alertou a respeito disso. Depois ela veio atrás, reconsiderou, dizendo que não há evidência científica suficiente para se proibir, ou se afastar, ou recomendar o não uso do ibuprofeno. Mas fica aqui a ideia de que talvez os anti-inflamatórios, por serem remédios que já embutem um risco inerente, especialmente nos pacientes da terceira idade, com mais de 60 anos, em relação à sua toxicidade renal, principalmente, haja vista que a epidemia atinge também com mais severidade, com maior risco de morte e mortalidade, também a população com mais de 60 anos. O uso de anti-inflamatórios talvez seja uma estratégia que a gente deva colocar como uma bandeira vermelha para uma atenção especial para tentar evitar o seu uso. Então, eventualmente, num caso de dor, né, os pacientes que estão fazendo uso de analgésicos antitérmicos, especialmente a dipirona e o paracetamol, não há nenhum indício de que ocorre algum aumento do risco do seu uso durante a pandemia, assim como os opioides, ou os anticonvulsivantes, ou os antidepressivos, que são as linhas de medicamentos mais frequentemente prescritas para os nossos pacientes. Então, eu gostaria que nossos pacientes, principalmente, que estão me ouvindo, assim como os profissionais de saúde que também estão me ouvindo, orientassem aos seus pacientes, seus familiares, aos cuidadores, para reavaliar as doses dos analgésicos. Eventualmente, um paciente que tem dor durante a sua atividade de vida diária, de trabalho, de relacionamento social, pode demandar uma quantidade maior de analgésicos, haja vista ele precisar se locomover e ter dificuldade na locomoção com dor, ele pode demandar uma dose maior de analgésico. Durante o período da convalescença ou do isolamento da pandemia, né, a necessidade de estar em casa, estar em isolamento, talvez esse paciente precise de menos analgésico por ter menos movimentação. Então, talvez a gente possa fazer uma titulação a menos do uso de analgésico, especialmente aqueles que têm dor em relação ao movimento. Por outro lado, como eu falei anteriormente, o isolamento, até o repouso, paciente de uso de dor crônica, pode piorar. Então, paradoxalmente, ele está parado, ele está em casa, com menos atividade, ele pode ter mais dor e repouso. Então, assim como eu falei a respeito de eventualmente diminuir a dose de analgésico por demandar menos por estar imobilizado, isso pode acontecer o inverso. Então, exatamente o repouso, ele é muito deletério ao nosso paciente, o isolamento, a piora da sensação de melancolia, de tristeza, até o quadro depressivo, até a síndrome do pânico, a ansiedade eventual que pode acontecer frente à incerteza da epidemia, pode agravar a situação dos nossos pacientes. Então, se eu tivesse que deixar aqui uma mensagem final em relação ao que nós estamos conversando hoje aqui, eu diria, dentro da medida do possível, se mantenha conectado socialmente, não interpessoalmente com contato direto, mas se mantenha através dos meios de contato virtual, através de telefonemas, participando de encontros virtuais com imagem, né, seria muito importante. Assistirem os cultos religiosos das suas religiões através da internet ou através da televisão, coisas interativas, não só receber informação da televisão que transfere uma mensagem fria, mas os meios de comunicação que permitem que você seja interativo. Então, participar dos grupos de interesse especial da nossa sociedade, com pacientes, né, que possam dividir com você, dividir o sofrimento da reclusão temporária que a pandemia está nos causando, buscar consultas virtuais com seus agentes de saúde,
seja com seu médico, seja com seu dentista, seja com seu fisioterapeuta, com seu psicólogo. As consultas virtuais são muito importantes, a telemedicina veio para ficar. É importante que essa ferramenta seja utilizada da melhor maneira possível, e aí sim, você vai poder gerir as informações de uma maneira interativa, reavaliando o seu tratamento, com atividades que você fazia lá no estúdio de fisioterapia. Talvez você possa fazer alguma coisa dentro da sua casa, sob orientação do seu responsável pela sua reabilitação, seu fisiatra, seu médico fisiatra, seu fisioterapeuta, uma continuidade do seu tratamento com apoio psicológico dos grupos que trabalham com saúde mental, seria muito importante, os grupos de autoajuda, os grupos religiosos. Então fica aqui o meu recado, né? Se mantenha conectado, é uma grande quebra de paradigma que nós estamos passando, esse nosso isolamento. É difícil para todos nós, não só pacientes, mas também os agentes de saúde, os profissionais de saúde, que estão acostumados com um relacionamento muito próximo ao paciente, de tocar, olho no olho, também estão quebrando essa dificuldade, esse paradigma de atendimento através dos contatos virtuais. Então, fica aqui com a minha mensagem de esperança, fica aqui com a minha mensagem de boa sorte, fica com a minha mensagem de esteja engajado dentro do seu tratamento, seja uma parte ativa dentro do seu tratamento, não fique passivo dentro do seu tratamento, procure seus profissionais de saúde, que eu tenho convicção que isso vai terminar e você vai superar esse período de dificuldade, você paciente, você agente de saúde que cuida de pacientes com dor crônica como nós, num breve espaço de tempo. Muito obrigado.